gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Deus abençoe, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, mais uma vez, com este objetivo de reunirmos-nos ao redor da Tua santa palavra para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, com hinos, com louvores e orações, e ouvirmos a santa palavra do Senhor. E nós pedimos a bênção, a inspiração, a direção para este culto, que todos nós possamos ser abençoados, que o Senhor possa ser glorificado e as nossas orações possam ser respondidas pelo Senhor. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados nesta hora, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. A escritura que nós temos aqui é Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, e começaremos no versículo 25, não é? Onde vamos ler. E agora nós vamos ter a parte de louvores, de adoração ao Senhor. E depois dos louvores nós leremos as escrituras e, permitindo o Senhor, então, nós estaremos dando continuidade no estudo da mensagem As 70 Semanas de Daniel, o volume 3, não é? Vamos cantar agora em louvor ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Cantemos. Contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Com
vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar. E cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Há um sinal em suas mãos de luz, que no próprio céu nos lembra a cruz. Mas também está meu pobre nome, escrito ali nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, que
quantas cicatrizes recebeu, mas ao ver as mãos assim sangrarem, ele viu também ali o nome meu. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém, amém, graças a Deus.
Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração nesse instante, não é? Que Ele seja glorificado através do seu povo. E agora vamos aqui à leitura bíblica, então, conforme anunciado, em Daniel 2, versículo 25. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe: assim achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondendo o rei, e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro, esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro
e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, pois, uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com sementes, ou digo, com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém. Lemos até o versículo 43. Então nós vemos aqui, em resumo do que foi lido, não é? O rei Nabucodonosor teve esse sonho e convocou então os seus sábios para que pudessem lhe contar, lhe decifrar o que aquilo significava. Ocorre que os sábios não puderam entender nem o que ele tinha sonhado e nem o que significava, e ele então os mandou matar. E depois então Arioque, que era, parece-me que um capitão, né, da guarda, anunciou ao rei que tinha no reino um homem que havia vindo dos cativos de Israel, por nome Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar. Esse poderia revelar o segredo desse sonho, só que antes de revelar o sonho, tinha que contar para o rei o que é que ele tinha sonhado, não é? E os sábios disseram que não havia ninguém que pudesse fazer aquilo. E é interessante que Daniel também confirmou isso. Não há homem no mundo que possa revelar isso, a não ser o Deus dos céus. Não significa, disse Daniel, que eu seja mais sábio do que qualquer um. É que o Deus do céu é que faz isso, é que revela isso, não é? Então, aí nós vemos então a descrição dos reinos, a cabeça de ouro Nabucodonosor, depois vem o peito e os braços, os medo-persas, e depois vem o terceiro e depois o quarto. E o quarto reino é o último, naturalmente, que seria então o reino romano, e que perduraria até o fim dos tempos, até o milênio, na verdade. Né? Esse é o reino que seria então destruído, onde a pedra bateu, tocou ali e derrubou a estátua. A estátua era os reinos do mundo de um modo geral. Então nós vamos aqui, sem ficarmos fazendo muitos comentários, vamos aqui na mensagem então, que é as 70 semanas de Daniel, o terceiro volume, não é? Aqui no parágrafo 126. Vamos aqui então. Notaram vocês aqui, exatamente antes de que o senhor Eisenhower saísse, o último protestante da América na presidência, que eu duvido que volte a haver outro, porém, quando, só para mostrar-lhes isto, se tão somente as pessoas despertassem quando ele se reuniu, ali estavam, a última reunião que eles tiveram, ele se reuniu com a Rússia, haviam 5 países do Oriente comunista, representados 5 países ocidentais. O senhor Khrushchev era o líder dos países orientais e o senhor Eisenhower era o líder dos países ocidentais. E Khrushchev, como entendo, e se me tem dito que na Rússia a linguagem Khrushchev significa barro e Eisenhower significa ferro em inglês. Aí está seu ferro e seu barro, que não misturam. E ele tirou o sapato e bateu na mesa com ele e tudo demais. Não misturará. Porém, é nos dias destes impérios que a rocha
que foi cortada da montanha, não por mãos, feriu a imagem nos pés. Agora, cortada a montanha, deve haver sido uma montanha de pedra. Foi cortada da montanha de pedra. Agora, notaram vocês? Agora, irmão ministro, irmãos e irmãs ao redor do mundo, a meu entender, a primeira Bíblia que foi escrita, Deus a escreveu no céu, porque eles tinham que olhar para cima e ver que há um Deus no céu, que Deus está sobre eles. E se vocês notam no zodíaco, agora, nenhum de vocês fique com a Bíblia aqui, vê? Então ele está dizendo aqui, nenhum de vocês agora vai ou pensariam, né, que então seria bom ser estudante da astrologia, astrólogo ou astrônomo, qualquer coisa assim. Ele disse, não façam isso, né? Fiquem com a Bíblia. Aqui, vê? Porém, o zodíaco começa, a meu entender, com Virgem. O último no zodíaco é Léo, o leão. Essa é a primeira vinda de Cristo por meio da Virgem. A segunda vinda é o leão da tribo de Judá. Vê? Logo temos a era de Câncer e também através do zodíaco. Agora encontramos que havia outra escrita ou outra colocada, e essa foi a pirâmide. Tem notado vocês nas pirâmides de como começa larga na base, como uma montanha feita de sólida rocha, se levanta até chegar ao topo, porém nunca se pôs a parte de cima à pirâmide, a grande pirâmide ali no Egito. Tire sua... Deixa eu dar uma pausa aqui, não é? Então ele está mostrando a pirâmide, que ela é parecida com uma montanha, não é assim? E só que tem uma parte de cima, a pontinha dela assim, nunca foi colocada, então ela é sempre cortada lá em cima, não é? Porque aquilo são tipos. Ele disse, a primeira Bíblia foi o zodíaco, porque os homens tinham que olhar para cima para saber que lá em cima tem um Deus. Depois ele disse, a pirâmide também é um tipo da Bíblia, é um tipo dos mistérios de Deus, não é? E ele está falando então daquela pontinha da pirâmide que nunca foi colocada, ela era sempre cortada assim, né? Então vamos aqui agora para nós continuarmos o nosso estudo. Se você tem uma nota de dólar no bolso, tire-a e veja, e encontrará aqui o selo americano num lado, e no outro lado tem, na parte inferior, a pirâmide. E sobre a pirâmide, a pedra de cima, porém, há um grande olho, e debaixo da pirâmide está escrito, o grande selo. Por que não é a águia americana o grande selo? Esse é o selo de Deus. Recordem que costumávamos cantar um hino ao longo do caminho. A essa verdadeira morada da alma, há um olho que te guarda. Cada passo que tomares, que grande olho despertado está. Este grande olho despertado está. Há um olho que te guarda, isso é correto. Recordem, quando tínhamos um pequeno jubileu, dizíamos, se roubas, enganas e mentes, e na igreja testificas, há um olho que te observa. Ele está dizendo aqui assim que quando tinha uma festa, um encontro, um ajuntamento, né, um congresso, qualquer coisa assim, então se a pessoa fazia coisas erradas, roubava, mentia, adulterava, qualquer coisa assim, não é?
e lá na igreja testificava, então o hino dizia assim, olha que há um olho que te observa, né? Isso aí vale para todas as pessoas, não é somente para os pequenos membros, vale para todos, né? Há um olho que nos observa. Parágrafo 130. Agora, o grande selo, agora o sabemos. Não entendo as medidas da pirâmide, porém eu lhes tenho estado dizendo nos últimos, em alguns desses ensinamentos que virão sobre isso, para que vejam que tudo está em concordância. Agora, a pirâmide começou a representar a igreja, larga em sua base, bem grande, né? Larga em sua base, e então se aproxima ao topo, vem a ser em forma de funil. Então embaixo assim é bastante, e depois vai diminuindo. Isso no passar dos tempos, no passar das eras. E em todos os tempos é assim, né? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando, então a igreja vai diminuindo, não é? A verdadeira, que ele quer dizer, né? A falsa igreja aumenta cada vez mais e cresce muito, mas ele está falando aqui sobre a verdadeira. Agora, encontramos que sobe até o próprio pico do topo e nunca a completaram. Por quê? Aquela parte pequena assim, aquela pontinha, né? Que é também uma pirâmide, mas pequena, né? Porque é no mesmo formato da pirâmide completa, né? Então, por quê? Nunca a colocaram lá. Por quê? Porque me pergunto por quê. Porque diz a Bíblia que a pedra de coroa foi rejeitada, eles foram rejeitados. A pedra de coroa, que é Cristo, foi rejeitada. Mas vamos deixar de muitos comentários e vamos ler mais aqui, não é? Agora observe a era da igreja. Ouçam com cuidado agora. Não vá perder. A era da igreja tem vindo desde o começo da reforma, Lutero, ali nos tempos onde as pedras de fundamento foram postas, que foi a doutrina dos apóstolos. Logo encontramos que ao passar do tempo, de era em era, a igreja veio a ser uma minoria todo o tempo, até que passou por... Lutero pregou justificação. Então você ia, confessava ser um cristão, eles lhe matavam. Não os luteranos, né? Claro. Você ia na igreja, confessava ser um cristão, se convertia, logo você era morto por aqueles que odiavam o evangelho, né? É isso que ele quer dizer aqui. Eles o matavam. Dias de martírio, mártires. Agora encontramos nos dias de Wesley. Você era chamado um santo rolador se você confessasse a Cristo. Então, aquele novo método. As pessoas saíram aqui quando Wesley veio aqui, Asbury, eles tiveram reuniões aqui na América. Leia sua história em salões de classes de escolares. Eles faziam os cultos em escolas, né? Em grupos escolares assim. Escolares, igrejas aqui não permitiam entre eles. Então eles não eram aceitos. Primeiro, quando começou na era de Lutero, então eles matavam. Depois passou para a era da frente, a era de Wesley, então já não matava-se tanto, mas aí se execrava, se desprezava e não aceitava nas suas igrejas. Isso já foi na era seguinte, na era de Wesley, não é? Não os permitia entre eles e finalmente chegaram a um lugar onde o Espírito Santo caía neles. E eles caíam no piso, e eles jogavam água sobre eles,
os abanava com ventiladores, porque eles haviam se desmaiado. E eu tenho estado em suas reuniões em seus 50 anos e os tenho visto cair sob o poder do Espírito Santo. Dessa forma, e eles jogavam água em seus rostos e toda coisa. Os inimigos da igreja de anos, isso foi uma perseguição. Eu vou dar um testemunho aqui, que eu me lembro, não é? Quando a gente era garoto, aí nossos 13, 14 anos na igreja, nós tínhamos culto em nossa casa. Meu pai, já saudoso, né? Ele era o dirigente do culto, mas era um culto bem simples, era na nossa casa mesmo, não tinha igreja ainda, não tinha o salão, e ali nós cantávamos um bom tanto, não tinha muita ordem para terminar o culto, terminava 10 horas da noite, 10 e meia da noite, não é? Cantava um pouco, lia a Bíblia, pregava um pouco e depois ia orar. E orava, aí o Espírito Santo caía no nosso meio ali, sabe? E batizava as pessoas, e as pessoas ficavam fora de si, e cantavam hinos espirituais, e falavam em línguas estranhas. E eu me lembro de um irmão que chegou lá da Alta Paulista, lá para o lado de Uirapuru, né? Ele veio de lá, e nós morávamos ali na região da cidade de Jaú, no estado de São Paulo, né? Então, ele veio ali, não tinha onde ficar, meu pai arrumou para ele um cômodo da nossa casa e ele ficou morando ali, mas ele pertencia a uma outra igreja. Então ele ia na outra igreja e depois o nosso culto não tinha muito horário para terminar, ele chegava em casa, o culto ainda não tinha terminado e ele gostava de vir ali ficar com a gente até que o nosso culto terminasse. Ele não tinha sectarismo e nós também não tínhamos, né? Então, de repente, ele chegou e nós estávamos orando ali, ele gostava muito, era um irmão assim muito vaidoso, jovem ainda, dos seus 30 e poucos anos, muito vaidoso, e ele usava aquele terno de linho assim, eles chamavam naquele tempo linho tremedor, né? E ele voltou com seu terno de linho assim, cor de chumbo, né? E viu ali nós orando ali, ele começou a orar conosco e o Espírito Santo caiu nele. Ele se chamava Antônio. O Espírito Santo caiu nele e ele começou a gritar, saiu fora do seu normal, perdeu seus sentidos completamente, começou a falar em línguas estranhas e caiu no chão. E o chão era de tijolo. Não sei se algum dos nossos irmãos, ainda os mais antigos, se lembram, né? Aquelas casas que se fazia o piso de tijolo. Não era nem vermelhão, depois que veio o vermelhão, né? Era tijolo mesmo. Antes era chão batido. Depois começaram a fazer com tijolos, não é? Então ele caiu naquele chão ali e o quintal era tudo de terra. O tijolo estava meio encardido e ele sujou tudo aquele terno de linho. Ele rolava no chão para cá e para lá e falava em língua estranha e gritava e não conseguia voltar no seu normal mais. Aí com muito custo ele levantou do chão. O irmão Antônio levantou do chão e ficou sentado e a gente falava assim para ele: que benção, irmão Antônio. Ele falou, falava em língua estranha, né? Olha isso, nós ainda chegamos a alcançar isso em 1963, né? O Espírito Santo caía ali naquela simplicidade e as pessoas, se fosse falar para ele, paz do Senhor, irmão, ele já começava a falar em língua de novo. Né? Ele não conseguia mais voltar assim, só no outro dia que ele voltou ao normal, né? Foi dormir daquele jeito, falando em língua estranha e não conseguia mais falar nada, porque aqui o irmão Bruno está dizendo, eles caíam no chão, desmaiavam, precisavam jogar água, soprar com o ventilador, porque era uma ação sobrenatural que vinha na igreja. Mas infelizmente agora a igreja ficou fria, ficou formal, ficou vazia, tem muita beleza, muita tecnologia, canta hinos muito bonitos, com muita técnica, né, e tudo, filmagens muito profissionais, mas ficou tudo formal e vazio. Agora, acabou-se o poder, foi-se o poder, né, da igreja. Mas vamos aqui, né? Agora, logo que essa era cumpriu sua comissão,
a era wesleyana, entra a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. Veja, você está formando-o todo o tempo. Agora recordem, essa pedra de cima não estava sobre ela ainda. Por quê? Eles formaram a igreja exatamente, ou a pirâmide, em forma para acomodar a pedra de coroa. Porém, a pedra de coroa nunca veio. Veem vocês onde estou? Agora, o ministério de Lutero, até o final de Pentecostes, nessa pequena minoria aqui, em cima, essa é a razão pela qual a luz quase se desvanece nessa era ali no calendário, no cartaz, no desenho, no quadro que ele fez, né? Essa é a era pentecostal. A pentecostal, não as denominações pentecostais. Ele não quer dizer aqui as organizações pentecostais. Ele quer dizer a verdadeira igreja que recebia o Pentecostes, né? Nós tínhamos um hino que nós cantávamos no tempo da nossa adolescência, né? Dizia assim: a igreja que recebe o Pentecostes está disposta a viver em oração e tem poder para combater as trevas infernais e proclamar a salvação. Era muito bonito o hino, né? Que nós cantávamos. Mas agora o poder se foi. É como se fosse um fogo que queimava, real mesmo, e depois ele se acabou e ficou só a pintura, um fogo pintado na parede. O fogo está lá, mas ele não aquece, ele não é de verdade. Estamos entendendo, não é? Então, porque eles têm feito exatamente como Laodiceia. Eles são Laodiceia. Eles fizeram como os nicolaítas, organizados, porém a verdadeira igreja mundial se tem formado a tal grau que tem vindo um ministério entre eles exatamente igual ao ministério de Jesus Cristo. Agora, que tem? Eles têm a coisa em condição. Agora, que é o próximo? Esta pedra rejeitada para a pirâmide cortada da montanha, sem o quê? Sem mãos. Deus a enviou. O veem? O rejeitado, a pedra rejeitada é a cabeça da pedra de coroa. E o mesmo que eles têm rejeitado através dessa era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado e posto aqui por vigário ou filho de Deus ou algum grande dignatário na igreja. Ele é o Espírito Santo e a coroa da pirâmide será Cristo vindo. O vê você? Agora, por que eles estão em forma? Digo, não é uma pergunta, é uma reticência. Porque eles estão em forma, veem onde tenho eu isto formado aqui em forma de pirâmide, o levantamento dos santos faz a marcha à glória. O entendem agora? Cristo, a pedra de coroa, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê, vindo exatamente como dizia a Bíblia. E Daniel disse que ele observou a essa era gentia até que a pedra veio da montanha, que foi cortada sem mãos. Eles nunca haviam posto a pedra angular sobre a pirâmide. Não foi cortada por mão de homem. É a mão de Deus que cortou a pedra. O veem e que fez
golpeou a imagem justamente nos pés e fez pedaços, a fez pó. Aleluia! Que sucedeu neste tempo a vinda dessa pedra? Subiu a igreja à glória no rapto, porque terminou a dispensação gentia. Deus a terminou, a vinda dessa pedra. Havia certa gente que vinha aqui na igreja, um homenzinho e sua esposa. Eles tomavam uma Bíblia e a punham em algum lado e começavam a cantar: "Oh, estou em busca da rocha que rolava na Babilônia, rolando na Babilônia, regressando ao seu lar", diziam, buscando essa rocha que vem rolando para a Babilônia. A Babilônia é onde nós estamos vivendo agora, né, no mundo inteiro. Aí está ele, Cristo é a rocha. Ele não foi nascido de varão, foi nascido de Deus. Ele vem por uma igreja que tem sido renascida de novo pelo Espírito de Deus, porque a fortaleza dessa pedra de coroa corre por toda a igreja como um imã. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, porque a pirâmide ela tem o seu grau de afunilamento assim, né? O seu grau. E quando chegasse lá em cima no final, ela fecharia lá. Mas como a parte de cima não está posta, então ela vem, a pirâmide vem, e a pirâmide é a igreja, né? Ela vem assim e para aqui. E aí está cortada aqui. Agora, nesse mesmo grau é que ele está dizendo aqui. A pedra cortada, que ele quer dizer, cortada, ela é entalhada, ela é feita naquele mesmo grau, a pedra de cima, que é Cristo, né? Ela é feita nesse mesmo grau assim. Presta bem atenção nisso. Isso é científico, espiritualmente falando, né? É uma ciência espiritual. A pedra é no mesmo grau assim. Quando ela descer, e a parte de baixo aqui, é a igreja que está na terra. A igreja está cheia do Espírito Santo agora. A igreja noiva, e Cristo também é o Espírito Santo. Então quando ele descer assim, a pedra descer, vai descer, encaixar perfeitamente na pirâmide, não dando nem uma diferencinha para fora e nem para dentro, porque o mesmo Cristo que está descendo é o mesmo Cristo que está na terra, que é a igreja. Então ele simplesmente é a cabeça daquele corpo. Então aí completa perfeitamente. É isso que ele está tentando mostrar para nós aqui, a pedra cortada não por mãos, por Deus. Vamos ao 140 agora. Eu recordo haver estado aqui observando esse moinho naquele tempo, onde eles estavam recolhendo toda a sobra da construção e varrendo tudo aquela pedra veio e recolheu essa grande pedra magnética e recolheu tudo, porque aquilo estava magnetizado. Nós temos que ser magnetizados a essa pedra de coroa. Essa pedra de coroa é o Espírito Santo, Cristo, e cada um de nós que tem esse magnetismo ao Espírito Santo, quando essa pedra golpear a imagem, a igreja voará a ele. Amém? Isso é que é arrebatamento, não é? A igreja voará a ele de novo à glória. Ela será levantada no rapto dos santos, quando ela sai através desse dia. Agora, olhem aqui. Encontramos que os judeus têm estado regressando agora por 40 anos, mais ou menos. O mesmo tempo que lhes tomou em chegar à destruição do templo. Tem tomado ao redor de 40 anos para regressar até que eles reconstruam outro templo. Veja, estamos justamente no final do caminho. Bom, se os gentios... Agora, vemos a igreja, a vinda da rocha,
tomemos a última era, passamos e temos visto como... Creio que tenho alguma escritura aqui acerca disso. Permitam-me ver por um momento. E o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará um pacto com os judeus, e em Daniel 7 ou 9, 27. E a metade da semana, 3 anos e meio, a besta fará um pacto. Eu quero chegar a isso um pouco mais tarde. Esse pacto quero começar aqui mesmo agora. Cada uma dessas eras gentias está provada infalivelmente ser o mensageiro da mensagem, e o que passaria. Esta era aqui foi uma era gloriosa. A próxima era diz que haverá uma doutrina chamada, ou algo viria, chamado os ditos dos nicolaítas. Então, a primeira coisa que veio lá para começar a desvirtuar a igreja foi as obras dos nicolaítas, que ele disse aqui, os ditos, né? Não era uma doutrina ainda, eram as obras dos nicolaítas. Logo, a outra coisa que vem é a doutrina. Então, aquilo que era só um dito, aí virou uma doutrina, não é? A doutrina. Logo vem o casamento com a igreja nicolaíta e a perseguição dos santos. Tudo ocorreu dessa forma. Vimos a seguinte: apenas um pouquinho de luz começa. Tens um pouquinho de força e tens um nome que vives, porém estás morta. Segura o que tens para que não venha e remova teu candeeiro. Logo vem Wesley, depois disso, com sua era. Vemos exatamente o que a era de Wesley, como foi chamada? Filadélfia. A maior era de amor que hajamos tido, a era de Filadélfia. Foi justamente no tempo de John Wesley. Quando ele saiu, entrou Pentecostes e essa foi morna. Então, retrocedemos e encontramos que tipo de mensagem viria aos pentecostais no final. E recorde, cada um vem ao final da era. São Paulo veio no final. Então, foi a era de Cristo ali, apostólica, a primeira era, e São Paulo então veio ali no final para começar as 7 eras, né? São Paulo veio no final, e o resto deles veio no final. São Irineu e todo o resto deles, a era de um estende até a do outro, mistura, e ele a tomava e ia para a próxima era com isso, vê? Então sempre foi assim, quando estava terminando a era de um mensageiro, já estava começando a outra, uma superpunha a outra assim, daí vinha a outra, todas as 7 assim, não é? Agora encontramos nessa era, estavam as estrelas como as temos ali. Temos um mensageiro estrela, temos uma pessoa, uma mensagem que sai para a era. Um povo para rejeitar-lhe, um povo para recebê-la. Em todas as eras foi assim. Uma porção aceita e uma porção rejeita. Então, sempre foi assim, nesta nossa era também é assim. E o mensageiro dessa era havia de vir no poder de Elias. Dessa que ele quer dizer era da nossa agora, de Laodiceia. Viria no poder de Elias. Isso é correto. E ele havia de restaurar a fé dos filhos aos pais. Trazer o remanescente pentecostal que resta de regresso à verdadeira fé apostólica.
Agora, a verdadeira fé apostólica, se você a lesse no livro dos Atos, encontrará que nunca pessoa alguma foi batizada no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum deles foi aspergido. Nenhuma dessas coisas que hoje chamamos Pentecostes ocorreu alguma vez ali atrás. Eles tinham manifestações verdadeiras. E o Espírito de Deus entre eles, que era infalível no Filho de Deus, trabalhando com eles. Esta pessoa que havia de vir, esta mensagem, devo dizer, que havia de sair, havia de ser como Elias. Elias havia de vir 3 vezes. Agora vocês dizem que João Batista foi esse indivíduo. Se vocês notam, Jesus disse que era. João Batista era o mensageiro de Malaquias, não Malaquias 4. Eis que vos envio o meu mensageiro diante de mim. Creio que Mateus 11, 6. Aí mesmo o encontrará, Mateus capítulo 11. Então ele está mostrando aqui que João Batista não foi o mensageiro de Malaquias 4. João Batista foi o mensageiro de Malaquias 3, não é? E nós vamos parar por aqui agora, porque já está, o horário ali já está se esgotando, né? Nós vamos fazer agora a nossa corrente de oração, a nossa corrente de fé, orando uns pelos outros. Nós temos algumas pessoas, alguns pedidos a ajudar, não é? Que é em favor da saúde de cada um. Então vamos aqui agora. Senhor Deus, Pai amado, neste momento nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos concedeu o privilégio de podermos estar reunidos ao redor da palavra do Senhor, nesse programa virtual, nesse culto virtual, onde todos estão reunidos de perto e de longe em torno da palavra, Senhor. E agora nós estamos nessa corrente de oração, antes de terminarmos o culto, pedindo em favor dos nossos amados irmãos que estão enfermos, principalmente os que estão enfermos com o Covid-19. Ó Deus, nós oramos uns pelos outros, irmão Lázaro Rodrigues, irmão Pedro, irmão Pastor Mauro, Luiz Cardoso, irmão Guilherme, que está em Santa Bárbara, internado, Senhor da Glória, a nossa conhecida Dona Eliane de Bauru, muitas pessoas doentes e outros tantos que nós não conhecemos. Ó Pai de misericórdia, nesta hora nós suplicamos a Tua ajuda, Senhor. Suplicamos a Tua bênção, a Tua graça, a família do pastor Zé Jorge também, ele próprio que ainda está hospitalizado, e nós estamos na retaguarda, orando uns pelos outros. Eu estava dizendo para a irmã Nadir, sua esposa, que aqueles que estão na retaguarda, na oração, em favor daqueles que estão enfermos, e nós suplicamos ao Senhor a misericórdia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e confiamos no Senhor para a sua bendita glória. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos terminando o nosso culto de hoje e nós agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a todos vocês por permanecerem conosco e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de clicar no joia, né? E também inscrever-se no canal e acionar o sininho para você receber as notificações no seu e-mail quando nós publicarmos os vídeos, você já vai receber. E também não se esqueçam que todos os dias, menos os 2 dias do culto, que é terça-feira e sábado, que eles são publicados às 18h45, menos esses 2 dias, em todos os demais dias, nós estamos publicando um salmo falado, não é? E também um louvor para a edificação dos filhos de Deus. Pode ser de manhã, assim você já ouve aquela palavra ali,
e aquele louvor, e isso ajuda muito na fé, no espírito, para nós nos alegrarmos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo culto, se Deus quiser. Amém.